Há 207 anos, um bizarro acidente inundou as ruas de Londres. Totalmente insólito e tão destrutivo quanto inesperado, esse acidente acabou entrando para a história. Era 17 de outubro de 1814, quando Londres se viu tomada por ondas de nada mais, nada menos do que cerveja. Isso, eram ondas de cerveja. Parece impossível, principalmente quando você considera a situação à luz da realidade. Mas não só não era impossível, como foi verdade, e essas ondas provocaram destruição, embriaguez coletiva e, infelizmente, mortes. Tudo começou numa cervejaria chamada Melks e Coolhorst Brewery, que eu não preciso nem dizer para vocês, não vou repetir esse nome durante o resto do vídeo. O que acontece é que uma das enormes tinas de fermentação dessa cervejaria acabou explodindo, ela estourou e provocou um efeito dominó, arrastando todas as outras tinas, todos os outros gigantescos barris de cerveja, o que levou ao caos. Mais ou menos pelas 4:30 da tarde, o encarregado do depósito da cervejaria, um certo George Crick, acabou observando um problema em uma das estruturas de ferro em volta de uma tina de fermentação. Ele olhou e percebeu que ela estava um tanto deslocada. Bom, o George não se preocupou muito, mas ele relatou o caso ao seu superior, que se preocupou ainda menos que o George e disse para ele: não, tá tranquilo, não há risco de haver danos estruturais por causa dessa situação. Bom, infelizmente, ambos estavam bem enganados. Apenas 1h30 depois dessa observação do George, aquele barril acabou explodindo. As ondas de cerveja acabaram provocando a destruição de grande parte do local onde estavam confinadas, onde estavam essas tinas, esses barris para fermentação. Foi uma explosão tão violenta que os tijolos das paredes da cervejaria voaram alto, caindo nos telhados das casas vizinhas. E as ondas de cerveja que se seguiram a essa explosão atingiram inacreditáveis 4,5 metros de altura. As violentíssimas ondas de cerveja que tomaram as ruas de Londres seguiram causando grande destruição por onde passavam. E em uma rua chamada New Street, elas destruíram completamente 2 casas e danificaram outras tantas. Foi nessa rua que essa maré enlouquecedora de cerveja acabou arrastando uma garotinha de 4 anos chamada Anna Benfield. A Anna foi arrastada juntamente com sua mãe e um irmão dela. Infelizmente, a Anna não sobreviveu. E as ondas seguiram pelas ruas, provocando cada vez mais caos. Numa outra casa acontecia um velório de um menino de 2 anos. Ou seja, veja como é a vida. É uma tragédia sobre a outra. Porque a morte de um garotinho já é uma coisa muito triste. Pois a onda de cerveja invadiu o velório dessa criança e a mãe do menino, Anne Saville, acabou morrendo também. Na verdade, 4 pessoas desse velório acabaram morrendo, tomadas pela maré de cerveja que invadiu o local. Uma empregada chamada Eleanor Cooper estava no quintal de um pub, na parte dos fundos desse pub, lavando panelas, quando houve a explosão na cervejaria. As paredes da cervejaria, que eram coladas a esse quintal, desabaram sobre ela. Ela acabou ficando presa sobre os escombros e também morreu. Curiosamente, nos porões da cervejaria, as pessoas conseguiram se proteger subindo em móveis para não morrer afogadas, nem ser arrastadas pela maré de cerveja, mas não houve nenhuma morte lá. Houveram apenas alguns feridos. Os registros
feitos desse acontecimento, dessa terrível tragédia, tanto na imprensa da época quanto reunidos posteriormente por historiadores, nos dão conta de que não houveram nem saques nem badernas, mesmo com a cidade virada de ponta cabeça por causa do dilúvio de cerveja. Aí me digam vocês se vocês acham que se fosse aqui no Brasil não teria saque nem baderna. Aqui, onde um caminhão sofre um acidente numa via expressa qualquer e as pessoas não querem nem saber se o motorista está vivo. Vão logo saquear a carga e não importa o que o cara está carregando. Ele pode estar carregando lixo. As pessoas querem saquear a carga e poucos se importam com a vida do motorista. Acha mesmo que não ia ter baderna nem saques aqui. Cultura é outra coisa, né? Em Londres não teve nada disso. As pessoas se ajudaram mutuamente. Os corpos das vítimas foram reunidos no quintal de uma casa. E as pessoas não só passavam por lá para prestar condolências à família das vítimas, como fizeram doações para ajudar no funeral das mesmas. O único ponto que eu considero negativo, e que eu acho que é um pouquinho de Brasil na Londres de 207 anos atrás, é que a cervejaria não foi condenada. Ela chegou a passar por um inquérito, chegou a haver um inquérito, mas incrivelmente nesse inquérito se decidiu que o acidente foi tipo um acontecimento divino, uma fatalidade, que não podia ser impedido e ela não teve que pagar uma única indenização sequer. Isso é bem a cara do nosso país. Isso pelo menos é. Mas essa é a insólita, curiosa e por que não triste história do dilúvio de cerveja de Londres, que vai acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham achado interessantes, como eu achei. Abraços. Fui.